Mais alguém? Mais alguém? Com a palavra, vereador Leandro Abreu Espíndola. Boa tarde, colegas vereadores, público Gabi vai presente, botar no grupo vocês lá, que nos você assistem já pelas dá redes o nome. sociais. Passando aqui para pedir ao Poder Executivo de Macuco, na pessoa do secretário Tenente Bezerra, para que seja tomadas providências sobre o carro da nossa guarda, um Voyage novo, que está parado, né? Podia estar atendendo mais a nossa população de Macuco. Certo que o nosso tenente e o nosso comandante aí vai tomar as devidas providências para que a nossa guarda esteja fazendo a ronda e os trâmites legais no nosso município, né, devido ao final de ano. E também parabenizar o nosso presidente da cooperativa, seu Silvio Marini, seu Tadeu, todo o grupo que trabalha com o seu Silvio, aos funcionários, dos funcionários aos produtores rurais. Devido a muitas cooperativas estarem fechando, a nossa cooperativa hoje é uma potência no estado do Rio de Janeiro, não só no estado do Rio de Janeiro, em todo o Brasil. O senhor, como gestor, como pessoa, como chefe de família, um parabéns para o senhor Silvio, e que Macuco, sendo a capital estadual do leite, que seja olhado com mais carinho, com mais respeito ao homem do campo, devido aos períodos de chuva que vem agora, aos maquinários que os produtores precisam para fazer o plantio do milho, colher a sua silagem, para estar tratando do seu gado no período da seca. Isso é o que eu queria passar para vocês hoje. Com a palavra, vereador Plínio da Flon. Boa tarde a todos, presidente, vereadores, público presente e internautas. Eu só queria deixar registrado nessa casa a respeito da audiência pública de quarta-feira passada em que nós participamos lá no Rural Park. Não fomos convidados, né, mas fomos, eu, o vereador Huguinho e o vereador Saninho. E ali demos sugestões, fizemos um questionamento com os diretores da Rio Mais, e que eu quero deixar registrado que a gente está do lado do povo. Ainda numa reunião hoje, antes da sessão, onde se foi falado que o que passou, tem que deixar para lá, e a gente tem que ver agora a questão da tarifa, que está fora da realidade da população de Macuco, em especial o pessoal da Glória, que está acumulando, né? Ou vai acumular e vai dobrar, e fica complicado para acertar. É isso que eu quero falar aqui. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Alessandro Badini. Esse microfone aí não está bom. Liga ele. Com a sua... Oi. Com a sua permissão, senhor presidente, para poder falar aqui sentado durante o pequeno expediente, eu queria aqui, primeiramente, parabenizar aí todos os flamenguistas aí, né, campeões aí, tetra da Libertadores. Fizemos uma festa bonita aí no sábado na Rua de Macuco. Parabéns a todos e também às demais torcidas do estado do Rio de Janeiro. Aqui a gente tem nessa Câmara aqui vereadores aí que torcem para os 4 grandes do Rio, e o importante é esse espírito de união, né, de confraternização, e dizer aqui que, independente para quem torça, né, qual seja o seu clube, o que importa é essa harmonia que deve haver aí nas torcidas. Parabéns aí aos flamenguistas, parabéns aí aos amigos do Flanático, pela bonita festa realizada no sábado. Quero aqui também complementar a fala aqui do colega vereador Plínio. Realmente foi uma audiência pública realizada lá no Macuco Rural Park, né, presidida aí pelo Poder Executivo, de grande importância, onde ali, em prol da população, discutimos questões relevantes que estão aí prejudicando a nossa população, né? Então, estivemos lá presente, eu, o vereador Plínio, o vereador Huguinho e o vereador Zé Stefani, né? E lá podemos debater, em suma, 3 questões muito importantes
que é a questão das tarifas, né, a questão da taxa e a questão envolvendo aí a cobrança da taxa de esgoto no bairro da Glória. A gente está aqui já trabalhando, conversando, discutindo, e a população de Macuco pode contar com esses 9 vereadores aqui, mesmo aqueles que não compareceram também estão aí engajados nesse propósito, e a gente vai estar buscando aí soluções para a população de Macuco, para a gente estar resolvendo essas questões aí envolvendo a taxa, com cobranças aí abusivas, tanto da taxa de esgoto como a taxa aí em duplicidade, aí envolvendo a taxa de suspensão e religação, assim como a tarifa social, onde nós já tivemos oficiando, né, Plínio? A Rio Mais Saneamento, porque muita gente aí está fora do enquadramento da tarifa social, apesar de se enquadrar, né, na verdade, estão fora aí, porque está tendo uma limitação, e a gente não vai concordar com isso, e a gente vai estar buscando solução aí para estar resolvendo esses impasses. A população de Macuco pode contar com esses 9 vereadores aqui, porque juntos, unidos, nós somos mais fortes e vamos buscar o melhor para a nossa população. É o que me cabia esclarecer. Mais alguém? Gostaria de parabenizar a torcida do Flamengo pelo título da Libertadores e passando também para agradecer o presidente da cooperativa, seu Silvio, por ter enviado uma lembrança aí para os vereadores dessa casa. Seu Silvio, muito obrigado aí. Não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra no pequeno expediente, solicito o secretário-geral para que faça a leitura do grande expediente. Exercício de 2025, projeto de lei 017, de autoria do vereador Plínio César da Flon Vieira, que dispõe sobre: revoga a linha B do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Municipal número 750/2017 e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereador Leandro Abreu Espíndola, presidente, pela aprovação. Vereador Bruno Miranda Cardoso, vice-presidente, pela aprovação. Vereador Alessandro Badini Joy, membro, pela aprovação. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão, Sala das Comissões Edgar Luterbach, 8 de setembro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereador Plínio César da Flon Vieira, presidente, pela aprovação. Vereador Bruno Miranda Cardoso, vice-presidente, pela aprovação. Vereador Adenilson da Costa Pereira, Mimi, membro, pela aprovação. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Sala das Comissões Edgar Luterbach, 8 de novembro de 2025. Exercício de 2025, projeto de resolução 020, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre: altera a resolução número 143/2018, para incluir os vereadores da Câmara Municipal de Macuco entre os beneficiários da cesta de Natal e da outras providências. Projeto de resolução 020/2025. Artigo 1º. A resolução número 143/2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo autorizado a alocar recursos destinados à concessão de gêneros natalinos, através de uma cesta de Natal, excepcionalmente no mês de dezembro de cada ano, em favor dos servidores da Câmara Municipal de Macuco e dos vereadores que compõem o Poder Legislativo Municipal. Artigo 2º. As cestas de Natal, de que trata o artigo anterior, terão o mesmo conteúdo para todos os servidores efetivos, comissionados, independentemente dos cargos ou função exercida, bem como para todos os vereadores, cumprindo-se os mesmos critérios estabelecidos, sendo a entrega da referida cesta até o dia 20 de dezembro do corrente ano. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta resolução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Os gêneros alimentícios a serem concedidos são os constantes no anexo 1 desta resolução.
Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, em 26 de novembro de 2025. José Hugo Marcílio Martins Carvalho Neto, presidente. José Luiz Stefani Miranda Filho, vice-presidente. Bruno Miranda Cardoso, primeiro secretário. Plínio César da Flon Vieira, segundo secretário. Leandro Abreu Espíndola, suplente da mesa. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereador Leandro Abreu Espíndola, presidente, pela aprovação. Vereador Bruno Miranda Cardoso, vice-presidente, pela aprovação. Vereador membro Plínio César da Flon Vieira, pela aprovação. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Sala das Comissões Edgar Luterbach, 1º de dezembro de 2025. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereador Plínio César da Flon Vieira, presidente, pela aprovação. Vereador Bruno Miranda Cardoso, vice-presidente, pela aprovação. Vereador membro Adenilson da Costa Pereira Mimi, pela aprovação. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Sala das Comissões Edgar Luterbach, 1º de dezembro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, referente à emenda impositiva número 001/2025, ao projeto de lei número 015/2025, que dispõe, estima a receita e fixa despesas do município de Macuco para o exercício financeiro de 2026, de autoria da vereadora Mirela da Flon Abreu. Vereador Plínio César da Flon Vieira, presidente, pela aprovação. Vereador Bruno Miranda Cardoso, vice-presidente, pela aprovação. Vereador membro Adenilson da Costa Pereira Mimi, pela aprovação. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Sala das Comissões Edgar Luterbach, 24 de novembro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, referente à emenda impositiva 020/2025 ao projeto de lei 015/2025, de autoria da vereadora Mirela da Flon Abreu. Vereador Plínio César da Flon Vieira, presidente, pela aprovação. Vereador Bruno Miranda Cardoso, vice-presidente, pela aprovação. Vereador membro Adenilson da Costa Pereira Mimi, pela aprovação. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Sala das Comissões Edgar Luterbach, 29 de novembro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, referente à emenda impositiva número 021/2025, ao projeto de lei 015/2025, de autoria da vereadora Mirela da Flon Abreu. Vereador Plínio César da Flon Vieira, presidente, pela aprovação. Vereador Bruno Miranda Cardoso, vice-presidente, pela aprovação. Vereador membro Adenilson da Costa Pereira Mimi, pela aprovação. Aprovado por unanimidade pela comissão, Sala das Comissões Edgar Luterbach, 24 de novembro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, referente à emenda impositiva 002/2025 ao projeto de lei 015/2025, de autoria do vereador Leandro Abreu Espíndola. Vereador Plínio César da Flon Vieira, presidente, pela aprovação. Vereador Bruno Miranda Cardoso, vice-presidente, pela aprovação. Vereador membro Adenilson da Costa Pereira Mimi, pela aprovação. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Sala das Comissões Edgar Luterbach, 24 de novembro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, referente à emenda positiva 003/2025, ao projeto de lei 015/2025. Emenda de autoria do vereador Leandro Abreu Espíndola. Vereador Plínio César da Flon Vieira, presidente, pela aprovação. Vereador Bruno Miranda Cardoso, vice-presidente, pela aprovação. Vereador membro Adenilson da Costa Pereira Mimi, pela aprovação. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Sala das Comissões Edgar Luterbach, 24 de novembro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, referente à emenda impositiva número 004/2025 ao projeto de lei 015/2025. Emenda de autoria do vereador Leandro Abreu Espíndola. Vereador Plínio César da Flon Vieira, presidente, pela aprovação. Vereador Bruno Miranda Cardoso, vice-presidente, pela aprovação.
Vereador membro Adenilson da Costa Pereira Mimi, pela aprovação. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão, Sala das Comissões Edgar Luterbach, 24 de novembro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, referente à emenda impositiva número 007/2025 ao projeto de lei número 015/2025. Emenda de autoria do vereador Leandro Abreu Espíndola. Parecer do vereador Plínio César da Flon Vieira, presidente, pela aprovação. Parecer do vereador Bruno Miranda Cardoso, vice-presidente, pela aprovação. Parecer do vereador membro Adenilson da Costa Pereira Mimi, pela aprovação. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão, Sala das Comissões Edgar Luterbach, 24 de novembro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, a emenda impositiva número 005/2025 ao projeto de lei número 015/2025. Emenda de autoria do vereador José Luiz Stefani Miranda Filho. Parecer do vereador Plínio César da Flon Vieira, presidente, pela aprovação. Parecer do vereador Bruno Miranda Cardoso, vice-presidente, pela aprovação. Parecer do vereador membro Adenilson da Costa Pereira Mimi, pela aprovação. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão, Sala das Comissões Edgar Luterbach, 24 de novembro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, referente à emenda impositiva número 006/2025 ao projeto de lei 015/2025. Emenda de autoria do vereador José Luiz Stefani Miranda Filho. Parecer do vereador Plínio César da Flon Vieira, presidente, pela aprovação. Parecer do vereador Bruno Miranda Cardoso, vice-presidente, pela aprovação. Parecer do vereador membro Adenilson da Costa Pereira Mimi, pela aprovação. Aprovado por unanimidade pela comissão, Sala das Comissões Edgar Luterbach, 24 de novembro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, referente à emenda impositiva número 008/2025 ao projeto de lei número 015/2025. Emenda de autoria do vereador Bruno Miranda Cardoso. Parecer do vereador Plínio César da Flon Vieira, presidente, pela aprovação. Parecer do vereador Bruno Miranda Cardoso, vice-presidente, pela aprovação. Parecer do vereador membro da comissão Adenilson da Costa Pereira Mimi, pela aprovação. Aprovado por unanimidade pela comissão, Sala das Comissões Edgar Luterbach, 24 de novembro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, referente à emenda impositiva 009/2025 ao projeto de lei número 015/2025. Emenda de autoria do vereador Bruno Miranda Cardoso. Parecer do vereador Plínio César da Flon Vieira, presidente, pela aprovação. Parecer do vereador Bruno Miranda Cardoso, vice-presidente, pela aprovação. Parecer do vereador membro da comissão Adenilson da Costa Pereira Mimi, pela aprovação. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão, Sala das Comissões Edgar Luterbach, 24 de novembro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, referente à emenda positiva 010/2025 ao projeto de lei 015/2025. Emenda de autoria do vereador Bruno Miranda Cardoso. Parecer do vereador Plínio César da Flon Vieira, presidente, pela aprovação. Parecer do vereador Bruno Miranda Cardoso, vice-presidente, pela aprovação. Parecer do vereador membro da comissão Adenilson da Costa Pereira Mimi, pela aprovação. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão, Sala das Comissões Edgar Luterbach, 24 de novembro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, referente à emenda impositiva 011/2025 ao projeto de lei 015/2025. Emenda de autoria do vereador Bruno Miranda Cardoso. Parecer do vereador Plínio César da Flon Vieira, presidente, pela aprovação. Parecer do vereador Bruno Miranda Cardoso, vice-presidente, pela aprovação. Parecer do vereador membro da comissão Adenilson da Costa Pereira Mimi, pela aprovação. Aprovado por unanimidade pela comissão, Sala das Comissões Edgar Luterbach, 24 de novembro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, referente à emenda positiva 012/2025, ao projeto de lei número 015/2025. Emenda de autoria do vereador Plínio César da Flon Vieira. Parecer do vereador Plínio César da Flon Vieira, presidente da comissão,
pela aprovação. Parecer do vereador Bruno Miranda Cardoso, vice-presidente, pela aprovação. Parecer do vereador membro da comissão Adenilson da Costa Pereira, Mimi, pela aprovação. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Sala das Comissões Edgar Luterbach, 24 de novembro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, referente à emenda impositiva 013/2025, ao projeto de lei número 015/2025. Emenda de autoria do vereador Plínio César da Flon Vieira. Parecer do vereador Plínio César da Flon Vieira, presidente da comissão, pela aprovação. Parecer do vereador Bruno Miranda Cardoso, vice-presidente, pela aprovação. Parecer do vereador membro da comissão Adenilson da Costa Pereira, Mimi, pela aprovação. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Sala das Comissões Edgar Luterbach, 24 de novembro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, referente à emenda impositiva 014/2025, ao projeto de lei número 015/2025. Emenda de autoria do vereador Alberto de Oliveira Erdi. Parecer do vereador Plínio César da Flon Vieira, presidente, pela aprovação. Parecer do vereador Bruno Miranda Cardoso, vice-presidente, pela aprovação. Parecer do vereador membro da comissão Adenilson da Costa Pereira, Mimi, pela aprovação. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Sala das Comissões Edgar Luterbach, 24 de novembro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, referente à emenda impositiva número 015/2025, ao projeto de lei número 015/2025. Emenda de autoria do vereador Alberto de Oliveira Erdi. Parecer do vereador Plínio César da Flon Vieira, presidente, pela aprovação. Parecer do vereador Bruno Miranda Cardoso, vice-presidente, pela aprovação. Parecer do vereador Adenilson da Costa Pereira, Mimi, pela aprovação. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Sala das Comissões Edgar Luterbach, 24 de novembro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, referente à emenda impositiva número 024/2025, ao projeto de lei 015/2025, de autoria do vereador Alberto de Oliveira Erdi. Parecer do vereador Plínio César da Flon Vieira, presidente, pela aprovação. Parecer do vereador Bruno Miranda Cardoso, vice-presidente, pela aprovação. Parecer do vereador membro da comissão Adenilson da Costa Pereira, Mimi, pela aprovação. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Sala das Comissões Edgar Luterbach, 24 de novembro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, referente à emenda impositiva número 025/2025, ao projeto de lei 015/2025, emenda de autoria do vereador Alberto de Oliveira Erdi. Parecer do vereador Plínio César da Flon Vieira, presidente, pela aprovação. Parecer do vereador Bruno Miranda Cardoso, vice-presidente, pela aprovação. Parecer do vereador membro da comissão Adenilson da Costa Pereira, Mimi, pela aprovação. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Sala das Comissões Edgar Luterbach, 24 de novembro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, referente à emenda impositiva 026/2025, ao projeto de lei número 015/2025, de autoria do vereador Alberto de Oliveira Erdi. Parecer do vereador Plínio César da Flon Vieira, presidente, pela aprovação. Parecer do vereador Bruno Miranda Cardoso, vice-presidente, pela aprovação. Parecer do vereador membro da comissão Adenilson da Costa Pereira, Mimi, pela aprovação. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Sala das Comissões Edgar Luterbach, 24 de novembro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, referente à emenda positiva 017/2025, ao projeto de lei número 015/2025. Emenda de autoria do vereador Alessandro Badini Joy. Parecer do vereador Plínio César da Flon Vieira, presidente, pela aprovação. Parecer do vereador Bruno Miranda Cardoso, vice-presidente, pela aprovação. Parecer do vereador membro da comissão Adenilson da Costa Pereira, Mimi, pela aprovação. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Sala das Comissões Edgar Luterbach, 24 de novembro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, referente à emenda impositiva número 022/2025,
ao projeto de lei número 015/2025. Emenda de autoria do vereador Alessandro Badini Joia. Parecer do vereador Plínio César da Flon Vieira, presidente, pela aprovação. Parecer do vereador Bruno Miranda Cardoso, vice-presidente, pela aprovação. Parecer do vereador membro da comissão Adenilson da Costa Pereira, Mimi, pela aprovação. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Sala das Comissões Edgar Luterbach, 24 de novembro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, referente à emenda impositiva número 18/2025, ao projeto de lei número 015/2025. Emenda de autoria do vereador Adenilson da Costa Pereira, Mimi. Parecer do vereador Plínio César da Flon Vieira, presidente, pela aprovação. Parecer do vereador Bruno Miranda Cardoso, vice-presidente, pela aprovação. Parecer do vereador membro da comissão Adenilson da Costa Pereira, Mimi, pela aprovação. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Sala das Comissões Edgar Luterbach, 24 de novembro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, referente à emenda impositiva 019/2025, ao projeto de lei 015/2025, emenda de autoria do vereador Adenilson da Costa Pereira, Mimi. Parecer do vereador Plínio César da Flon Vieira, presidente, pela comissão. Parecer do vereador Bruno Miranda Cardoso, vice-presidente, pela aprovação. Parecer do vereador membro da comissão Adenilson da Costa Pereira, Mimi, pela aprovação. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Sala das Comissões Edgar Luterbach, 24 de novembro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, referente à emenda impositiva número 029/2025, ao projeto de lei número 015/2025. Emenda de autoria do vereador Adenilson da Costa Pereira, Mimi. Parecer do vereador Plínio César da Flon Vieira, presidente, pela aprovação. Parecer do vereador Bruno Miranda Cardoso, vice-presidente, pela aprovação. Parecer do vereador membro da comissão Adenilson da Costa Pereira, Mimi, pela aprovação. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Sala das Comissões Edgar Luterbach, 24 de novembro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, referente à emenda impositiva 027/2025, ao projeto de lei número 015/2025. Emenda de autoria do vereador José Hugo Marcílio Martins de Carvalho Neto. Parecer do vereador Plínio César da Flon Vieira, presidente, pela aprovação. Parecer do vereador Bruno Miranda Cardoso, vice-presidente, pela aprovação. Parecer do vereador membro da comissão Adenilson da Costa Pereira, Mimi, pela aprovação. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Sala das Comissões Edgar Luterbach, 24 de novembro de 2025. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, referente à emenda impositiva número 028/2025, ao projeto de lei número 015/2025. Emenda de autoria do vereador José Hugo Marcílio Martins de Carvalho Neto. Parecer do vereador Plínio César da Flon Vieira, presidente, pela aprovação. Parecer do vereador Bruno Miranda Cardoso, vice-presidente, pela aprovação. Parecer do vereador membro da comissão Adenilson da Costa Pereira, Mimi, pela aprovação. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Sala das Comissões Edgar Luterbach, 24 de novembro de 2025. Emenda aditiva e impositiva individual ao projeto de lei municipal número 015/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Macuco para o exercício financeiro de 2026. Emenda aditiva número 030/2025, de autoria da vereadora Mirela da Flon Abreu. A presente emenda impositiva visa o repasse de recursos para aquisição de chuteiras destinadas a crianças e adolescentes de até 15 anos de idade, garantindo o suporte adequado às atividades esportivas desenvolvidas no município. Valor total da emenda, R$ 5.000. Emenda aditiva impositiva individual ao projeto de lei número 015/2025, que estima a receita e fixa as despesas do município de Macuco para o exercício financeiro de 2026. Emenda aditiva número 031/2025,
de autoria da vereadora Mirela da Flon Abreu. A presente emenda impositiva visa o repasse de recursos para aquisição de equipamentos utilizados nas atividades de ginásticas voltadas à terceira idade, incluindo materiais de fortalecimento, coordenação e alongamento, além de custear deslocamentos e aquisição de lanches para as viagens realizadas pelo grupo. Total da emenda, R$ 5.000. Emenda aditiva impositiva individual ao projeto de lei municipal número 015/2025, que estima a receita e fixa as despesas do município de Macuco para o exercício financeiro de 2026. Emenda aditiva número 032/2025, de autoria da vereadora Mirela da Flon Abreu. A presente emenda impositiva visa o repasse de recursos para a reforma do Maracanãzinho, estádio Donald Vegas, localizado na rua Adilva Figueiredo, no bairro Morro dos Santos Reis, com a prioridade para a substituição do gramado sintético e para a reforma dos banheiros, assegurando melhores condições de uso e segurança à comunidade. Total da emenda, R$ 25.000. Emenda aditiva impositiva individual ao projeto de lei municipal número 015/2025, que estima a receita e fixa as despesas do município de Macuco para o exercício financeiro de 2026. Emenda aditiva número 033/2025, de autoria da vereadora Mirela da Flon Abreu. A presente emenda impositiva visa o repasse de recursos para aquisição de aparelhos de eletroterapia e materiais utilizados nos atendimentos de fisioterapia, contribuindo para o aprimoramento dos serviços oferecidos à população. Total da emenda, R$ 20.000. Emenda aditiva impositiva individual ao projeto de lei municipal número 015/2025, que estima a receita e fixa as despesas do município de Macuco para o exercício de 2026. Emenda aditiva número 023/2025, de autoria do vereador Alessandro Badini Joy. A presente emenda impositiva visa auxiliar nas despesas de manutenção e desenvolvimento da capoeira Elite de Bimba. Total da emenda, R$ 15.000. Emenda aditiva impositiva individual ao projeto de lei municipal número 015/2025, que estima a receita e fixa as despesas do município de Macuco para o exercício financeiro de 2026. Emenda aditiva número 034/2025, de autoria do vereador Alessandro Badini Joy. A presente emenda impositiva visa o repasse de recursos para aquisição de equipamentos utilizados nas atividades de ginástica voltadas à terceira idade, incluindo materiais de fortalecimento, coordenação e alongamento, além de custear deslocamentos e aquisição de lanches para as viagens realizadas pelo grupo. Total da emenda, R$ 5.000. Emenda aditiva impositiva individual ao projeto de lei municipal número 015/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Macuco para o exercício financeiro de 2026. Emenda aditiva número 035/2025, de autoria do vereador Alessandro Badini Joy. A presente emenda impositiva visa a construção de uma lixeira em alvenaria, com cobertura e com dimensões de 2 por 2 metros, a ser instalada na estrada vicinal do bairro Volta da Ferradura, na entrada da via, localizada próxima à curva do Perigo. Total da emenda, R$ 5.000. Emenda aditiva impositiva individual ao projeto de lei municipal número 015/2025, que estima a receita e fixa as despesas do município de Macuco para o exercício financeiro de 2026. Emenda aditiva número 036/2025, de autoria do vereador Alessandro Badini Joy. A presente emenda impositiva visa a aquisição de roçadeiras a gasolina, destinadas à poda e aos serviços de corte de vegetação ao longo da estrada vicinal do bairro Volta da Ferradura, a serem executados por servidor designado para tal função, serviço necessário à manutenção da referida via rural. Total da emenda, R$ 7.000. Emenda aditiva impositiva individual ao projeto de lei municipal número 015/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Macuco para o exercício financeiro de 2026. Emenda aditiva número 037/2025, de autoria do vereador Alessandro Badini Joy. A presente emenda impositiva visa a aquisição de comedouros, bebedouros, casinha para cães, coleiras com placas de identificação,
além de outros materiais/produtos que atendam às necessidades para o bom funcionamento do programa Cão Comunitário, em conformidade com a Lei Municipal número 1209/2025, bem como a possível aquisição de medicamentos e correlatos, com a finalidade de auxiliar na castração de cães de rua e ou abandonados. Total da emenda, R$ 13.000. A emenda aditiva impositiva individual ao projeto de lei municipal número 015/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Macuco para o exercício financeiro de 2026. Emenda aditiva número 038/2025, de autoria do vereador Alessandro Badini Joy. A presente emenda impositiva visa auxiliar o Bloco de Carnaval de Macuco, denominado Bloco Zoeira, na realização do desfile/apresentação de Carnaval no ano de 2026. Total da emenda, R$ 15.000. Emenda aditiva impositiva individual ao projeto de lei municipal número 015/2025, que estima a receita e fixa as despesas do município de Macuco para o exercício financeiro de 2026. Emenda aditiva número 039/2025, de autoria do vereador Alberto de Oliveira Erdi. A presente emenda impositiva visa o repasse de recursos para aquisição de equipamentos utilizados nas atividades de ginástica voltados à terceira idade, incluindo materiais de fortalecimento, coordenação e alongamento, além de custear deslocamentos e aquisição de lanches para as viagens realizadas pelo grupo. Total da emenda, R$ 5.000. Emenda aditiva impositiva individual ao projeto de lei municipal 015/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Macuco para o exercício financeiro de 2026. Emenda aditiva número 040/2025, de autoria do vereador Adenilson da Costa Pereira, Mimi. A presente emenda impositiva visa o custeio destinado à aquisição de óculos de grau para pacientes da rede de saúde do município de Macuco. Total da emenda, R$ 34.000. Indicação número 155/2025. O vereador subscritor, atendendo ao interesse público, nos termos dos artigos 93, inciso 8 e 105 do Regimento Interno, indica a douta mesa diretora na forma regimental o envio de expediente à excelentíssima senhora prefeita do município de Macuco, senhora Michele Bianchini Biscácio, solicitando seja providenciada a adequada demarcação e sinalização contendo a pintura e fixação de olhos de gato e ou correlatos na pavimentação asfáltica, com a colocação de placas de advertência /informação/regulamentação, bem como a inserção de faixa amarela em determinado trecho da entrada e saída das ruas que circundam o trevo com símbolo de formato de coração existente na chegada do bairro Nova Macuco, conforme representado na fotografia em anexo. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 18 de dezembro de 2025. Vereador autor, Alessandro Badini Joy. Indicação número 157/2025. Indico a mesa diretora na forma regimental em vigor, que seja solicitada à prefeita municipal de Macuco, senhora Michele Bianchini Biscácio, através da Secretaria de Saúde, para que seja providenciada a instalação de câmeras de segurança no pronto atendimento e em todos os PSFs do município. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 26 de novembro de 2025. Vereador autor, Bruno Miranda Cardoso. Indicação número 158/2025. Indico a mesa diretora na forma regimental em vigor, que seja solicitada à prefeita municipal de Macuco, senhora Michele Bianchini Biscácio, através da secretaria responsável, que providencie manutenção e reparos na tela de proteção, bem como a reforma completa dos banheiros, iluminação, limpeza geral e pintura da quadra de esportes Paula da Silva Bastos, no bairro Volta do Umbigo. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 26 de novembro de 2025. Vereador autor, Plínio César da Flon Vieira. A palavra está franqueada ao grande expediente. Não havendo quem queira fazer o uso da palavra, passo para a ordem do dia.
Projeto de lei número 017/2025, de autoria do vereador Plínio César da Flor Vieira, que dispõe, revoga a linha B do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Municipal número 750/2017 e da outras providências. Coloco os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pareceres aprovados por unanimidade. Coloco o projeto de lei em tela em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está em pé, eu estou votando aqui. É. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Coloca a redação final do referido projeto de lei em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Redação final do aprovado por unanimidade. Projeto de lei vai à sanção. Projeto de resolução número 020/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe, altera a resolução número 143/2018, para incluir os vereadores da Câmara Municipal de Macuco entre os beneficiários da cesta de Natal e da outras providências. Coloco os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pareceres aprovados por unanimidade. Coloco o projeto de resolução em tela em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de resolução aprovado por unanimidade. Coloco a redação final do referido projeto de resolução em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Redação final aprovado por unanimidade. Projeto de resolução vai à publicação. Emendas aditivas e impositivas, número 001/25, número 020/25 e número 021/25, de autoria da vereadora Mirela da Flor, ao projeto de lei municipal número 015/25. Estima a receita e fixa a despesa do município de Macuco para o exercício financeiro de 2026. Coloco o parecer favorável das comissões de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado por unanimidade. Coloco a referida emenda em tela em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Emenda aprovada por unanimidade. Emenda aditiva e impositiva número 002/25, número 003/25, número 004/25, número 007/25, de autoria do vereador Leandro Abreu Espíndola, ao projeto de lei municipal número 015/25, estima a receita e fixa a despesa do município de Macuco para o exercício financeiro 2026. Coloco o parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pareceres aprovados por unanimidade. Coloco a referida emenda em tela em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Emenda aprovada por unanimidade. Emendas aditivas e impositivas, número 005/25, número 006/25, de autoria do vereador José Luiz Stefani, ao projeto de lei número 015/25. Estima a receita fixa a despesa do município de Macuco para o exercício financeiro de 2026. Coloco o parecer favorável das comissões de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pareceres aprovados por unanimidade. Coloco a referida emenda em tela em única discussão. Em única votação,
Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Emenda aprovada por unanimidade. Emenda aditiva impositiva número 008/25, número 009/25, número 010/25, número 011/25, de autoria do vereador Bruno Miranda Cardoso, ao projeto de lei municipal número 015/25, estima a receita fixa e despesa do município de Macuco para o exercício financeiro de 2026. Coloco o parecer favorável das comissões da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira em única discussão, em única votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pareceres aprovado por unanimidade. Coloco a referida emenda em tela em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Emenda aprovada por unanimidade. Emenda aditiva impositiva número 012/25, número 013/25, de autoria do vereador Plínio César da Flon, ao projeto de lei municipal número 015/25, estima a receita fixa e despesa do município de Macuco para o exercício financeiro 2026. Coloco o parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pareceres aprovado por unanimidade. Coloca a referida emenda em tela em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Emenda aprovada por unanimidade. Emenda aditiva impositiva, número 014/25, número 015/25, número 024/25, número 025/25 e número 026/25, de autoria do vereador Alberto de Oliveira Erdi, ao projeto de lei municipal 015/25, estima a receita fixa e despesa do município de Macuco para o exercício de 2026. Coloco o parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pareceres aprovado por unanimidade. Coloco a referida emenda em tela em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Emenda aprovada por unanimidade. Emendas aditivas e impositivas. Número 017/25, número 022/25, de autoria do vereador Alessandro Badini, ao projeto de lei municipal número 015/25, estima a receita fixa e despesa do município de Macuco para o exercício de 2026. Coloco o parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pareceres aprovado por unanimidade. Coloco a referida emenda em tela em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Emenda aprovada por unanimidade. Emenda aditiva impositiva, número 018/25, número 019/25, número 029/25, de autoria do vereador Denilson da Costa Pereira, ao projeto de lei municipal número 015/25, estima a receita fixa a despesa do município de Macuco para o exercício financeiro de 2026. Coloco o parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pareceres aprovado por unanimidade. Coloco a referida emenda em tela em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Emenda aprovada por unanimidade. Convido o vice-presidente que assuma a cadeira da presidência e prossiga a votação. Emendas aditivas e impositivas número 027/25, número 028/25, de autoria do vereador José Hugo Marcílio Martins Carvalho Neto, ao projeto de lei municipal número 015/25, estima a receita e fixa a despesa do município de Macuco para o exercício financeiro de 2026.
Coloco o parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização Financeira em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado por unanimidade. Coloca a referida emenda em tela em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Emenda aprovada por unanimidade. Convido o presidente José Hugo para que assuma a cadeira da presidência e dê continuidade aos trabalhos. Encaminho as emendas aditivas e impositivas número 030/25, número 031/25, número 032/25 e número 033/25, ao projeto de lei municipal número 015/25. Estima a receita e fixa a despesa do município de Macuco para o exercício financeiro de 2026, de autoria da vereadora Mirela da Flon Abreu, e a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Encaminho as emendas aditivas e impositivas, número 023/25, número 034/25, número 035/25, número 036/25, número 037/25 e número 038/25, ao projeto de lei municipal número 015/2025. Estima a receita e fixa a despesa do município de Macuco para o exercício financeiro de 2026, de autoria do vereador Alessandro Badini Joy, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Encaminho as emendas aditivas e impositivas número 039/25 ao projeto de lei municipal número 015/25. Estima a receita fixa e as despesas do município de Macuco para o exercício de 2026, de autoria do vereador Alberto de Oliveira Erdi, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Encaminho a emenda aditiva e impositiva número 040/25 ao projeto de lei municipal número 015/25. Estima a receita e fixa as despesas do município de Macuco para o exercício de 2026, de autoria do vereador Adenilson da Costa Pereira, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Encaminho as indicações apresentadas e lidas nessa sessão dos nobres vereadores ao chefe do Poder Executivo. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão.